O último assunto desse vídeo é a respeito de um ponta na mira do Cruzeiro, informação exclusiva aqui para vocês, lá do Imprensa Verde, notícias do Goiás e também do Goiás News, meu irmão que tem um canal aqui no YouTube, uma página lá no Instagram de notícias do Goiás, inclusive nós dois somos gêmeos, direto vocês vêm aqui embaixo comentar se eu faço vídeo de notícias do Goiás, não é ele, tá? Vou deixar aqui o link do canal dele na descrição, onde ele me mostrou um atacante que está na mira do Goiás, inclusive bem próximo de chegar na equipe goiana, que assim, além do interesse da equipe goiana, outros clubes, como por exemplo o Cruzeiro, tinha interesse na contratação do atleta, tá? Como por exemplo Cruzeiro, Brusque e também o Criciúma foi os times que despertou interesse na contratação do Darley, jogador que, no caso o Darley, enfim, pertence ao Paysandu, jogador de 26 anos de idade que atua como ponta e também centroavante. Eu confesso para vocês que eu já tinha ouvido falar dele no final do ano passado, onde ele começou a fazer alguns gols pelo Paysandu e nesse ano, contando assim, até que nesse momento da competição, os jogos pelo estadual, ele tem números bem interessantes pelo Paysandu, 14 jogos, 6 gols marcados e uma assistência. Enfim, vale lembrar que ele começou a jogar como profissional lá na temporada de 2020, quando ele já tinha 23 para 24 anos de idade. Ele começou jogando pelo Independente Tucuruí. E naquele ano ele foi muito bem mesmo, 19 jogos, 8 gols marcados. E no início de 2021, 8 jogos e 4 gols. Até se você for pegar a média de gols dele na carreira dele como profissional, ele tem até aqui, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, 48 partidas no total, sendo 16 gols marcados e 2 assistências de acordo com o gol, tá? Então números bem interessantes, ainda mais por se tratar de um ponta no futebol brasileiro. Lembrando que ele joga como ponta e também centralizado, igual eu falei para vocês no vídeo de ontem, né, que o Cruzeiro deve buscar mais um centroavante, ainda mais se for um jogador que joga de ponta e centroavante, seria perfeito para a Raposa. Ainda eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, o jogador que não teve uma categoria de base, será que a equipe do Ronaldo teria interesse de trazer o jogador? Eu não importaria muito com isso, eu acho que o importante mais mesmo é ver o comportamento do atleta fora de campo e também dentro de campo, como que é a fase dele, que realmente tem sido muito boa, e se o Paysandu, que tem contrato longo com o jogador, aceitaria, por exemplo, um empréstimo com uma opção de compra, ou por exemplo o Cruzeiro emprestando um atleta, né, para o Paysandu. A equipe que vai disputar a Série C esse ano, quem sabe emprestar um Claudinho, por exemplo, que vai voltar do Mirassol. Enfim, tem algumas alternativas aí que dá para os dirigentes das equipes conversarem a respeito, que eu acho que poderia agregar bastante para o Cruzeiro, porque na minha opinião, se for para trazer um centroavante, não compensaria trazer um cara que, por exemplo, vai disputar muito forte com o Edu. Por exemplo, contrata ali um jogador próximo ali, por exemplo, do que seria um Marcelo Moreno da vida, um cara que chega com muita expectativa. Não acho que seria bom, porque o Edu ganha hoje próximo de 90 mil por mês. Vamos supor que contrate um reserva dele ganhando 100 mil. Acho que já não ficaria muito interessante. E, por exemplo, é muito melhor contratar um cara mais jovem, mais barato, que tem chance de se valorizar e pagar um salário bem abaixo, sendo justamente um reserva mesmo do Edu na posição, que eu não acho que o Edu vai cair de rendimento. E se cair, pelo menos vai ter um cara de reserva que vai estar jogando com frequência, né? O Edu não tem um físico muito bom para aguentar 90 minutos todo o jogo. Então vejo que o Darley, de 26 anos de idade, que joga no Paysandu, poderia ser uma alternativa. Enfim, notícia que eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, lá do Imprensa Verde, que cobra notícias do Goiás, tá? Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, e se você acha que poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Esse vídeo é sobre o novo reforço do Cruzeiro, que é no caso do goleiro Gabriel Mesquita, que assim, vai sair do Guarani, justamente renovando o vínculo com a equipe paulista, mas vai ser cedido ao Cruzeiro possivelmente por uma temporada. Ainda não tivemos certeza em relação a isso. Notícia do Globoesporte.com, onde o Gabriel Mesquita vai renovar esse contrato com o Guarani e será cedido para a disputa da Série B para o Cruzeiro, onde a Raposa vai ficar com um percentual do goleiro de apenas 23 anos de idade. Eu acho que é uma boa opção sim para o gol do Cruzeiro, porque hoje nós temos o Rafael Cabral e o Denis. Eu acho que já estava bom, mas por conta do Gabriel Brazão não ter condições de jogo, deve se recuperar só lá depois do meio do ano, o Cruzeiro optou assim por contratar o Gabriel Mesquita, que eu acho uma boa opção sim para o goleiro, tá? Não acho que é um jogador que vai chegar para ser titular, não vejo com bons olhos ele, por exemplo, ter sido contratado para ser o titular, mas para ser um reserva imediato, ainda mais com o Cruzeiro
tendo um percentual do jogador, eu achei um baita negócio. Atleta revelado na categoria de base do Atlético Paranaense. Pelo Atlético Paranaense ele chegou a jogar em 2020 com apenas 19 anos de idade. Ele fez 3 jogos, foi emprestado ao Guarani, acabou o contrato dele, foi emprestado pelo Guarani em 2020, onde ele fez 23 jogos. E ano passado pelo Guarani na reta final da Série B fez 24 partidas, mas nesse ano acabou perdendo muita oportunidade, muito espaço, e aí por isso que ele acabou sendo emprestado. Eu quero falar com vocês a respeito do zagueiro Dedé, onde eu já tinha feito um vídeo, se não me engano, no último sábado, falando a respeito do jogador que tinha acabado de ser dispensado, podemos dizer assim, da Ponte Preta, por conta do custo-benefício que não estava muito interessante por parte da equipe paulista, que vocês vão lembrar. O Dedé jogou apenas 2 jogos pela Ponte Preta no estadual e assim, nessas duas ele entregou uma bola ali para o time adversário, não foi nada bem nessas 2 primeiras partidas, tanto que a torcida já vinha pegando no pé do Dedé, que acabou sendo rebaixado pela Ponte Preta. Mas nessa última semana eu creio que todo mundo foi surpreendido com o acerto dele com o Atlético Paranaense, que inclusive foi anunciado nessa última semana como novo reforço do Furacão, que no caso o vínculo dele vai até o final da temporada, um contrato de produtividade, até porque nenhuma equipe do futebol brasileiro vai pagar, igual o Cruzeiro pagava para ele, 600 mil, 500 mil por mês, para um jogador que ainda não tem certeza se vai conseguir jogar nesse ano ou não, por conta de problemas no joelho e tudo mais. Enfim, eu já tinha feito um vídeo falando sobre esse caso envolvendo o Dedé, inclusive vou deixar na tela final para vocês, pode acompanhar aqui até o final, depois eu lembro você de assistir esse vídeo, com mais detalhes a respeito dessa história, sobre até eu diria a ingratidão, que o Dedé teve com o Cruzeiro. Mas enfim, apesar disso, mesmo ele levando o Cruzeiro na justiça, falando várias coisas ruins da Raposa, desejo sorte aí nessa caminhada pelo Atlético Paranaense, pelo Dedé. Sem dúvidas uma oportunidade assim, gigantesca para a carreira do jogador, se ele realmente quiser dar a volta por cima, porque várias equipes, até mesmo que acabaram de subir para a Série A, não tinha muita confiança a respeito da qualidade física do atleta, e o Atlético Paranaense dando essa chance dele se recuperar em um centro de treinamento melhor, eu vejo que a longo prazo pode sim dar muito certo, tá? Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desse caso envolvendo o Dedé e essa história aí dele praticamente indo para outro time em menos do que 3 meses no início dessa atual temporada. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Marcelo, sim, lateral esquerdo do Real Madrid. Vocês vão lembrar que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, acho que passou uma semana, já estava sendo especulado o nome do Marcelo aqui na Raposa. Justamente porque naquela mesma semana o Marcelo já tinha falado que tinha interesse, que ia deixar o Real Madrid no meio da temporada, e por associar o Ronaldo, que jogou junto com o Marcelo, são 2 jogadores extremamente conhecidos no Real Madrid e na seleção brasileira, inclusive eles ainda são próximos, tá? Surgiu essa especulação de que o Ronaldo teria convidado o Marcelo para atuar no Cruzeiro SAF, possivelmente no meio da temporada. Eu não ficaria surpreso se ele já tivesse conversado sobre isso, ou pelo menos ter falado na brincadeira, porque são amigos, um do outro, e assim, o Marcelo realmente deve voltar ao futebol brasileiro, mas eu vejo que o Marcelo, se fosse para voltar aqui para o Brasil, não teria um salário menor do que 650, 750 mil reais. Acho que realmente seria o mínimo. Será que o Ronaldo estaria disposto a pagar isso tudo pro Marcelo? Enfim, vale lembrar que ele já tem seus 33 anos de idade, o Marcelo, que teve alguns problemas justamente por não conseguir uma sequência muito boa pelo Real Madrid há 3 temporadas. Ele tem sentido muitas dores nas costas, principalmente quando ele está jogando, e isso tem atrapalhado bastante na sua recuperação pós-jogo. Tanto que nas últimas 3 temporadas, nesse ano apenas 14 jogos, uma assistência, temporada passada 19 jogos, 4 assistências, e 2019-2020 23 partidas, 2 gols e 5 assistências, bem diferente daquela média que ele tinha como titular, jogando mais do que 45, 50 jogos por ano em várias temporadas consecutivas. E de acordo com o Nicola, os 2 principais times aqui do futebol brasileiro, principalmente o Fluminense, que tem interesse de repatriar o Marcelo, e também o Botafogo, que no caso ele tem uma ligação com esses 2 clubes, ele é torcedor no caso do Fluminense, então justamente poderia ter essa volta para algum desses 2 clubes, que assim, se for pegar o Cruzeiro e o Ronaldo disposto a contratar o Marcelo, teria condição financeira, mas não sabemos se vai entrar outro time na parada, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, ou até o rival o Atlético Mineiro, Internacional. Aí sim poderia ficar um pouco mais complicado de imaginar a volta do jogador, que eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha a respeito do Marcelo? Mesmo ele estando nessa condição física não muito boa, eu aceitaria ele tranquilamente aqui no Cruzeiro, até para jogar de um meia, quem sabe um ponto esquerdo ali, nem precisa ser de lateral esquerdo, porque é um jogador extremamente diferenciado e daria uma visibilidade muito boa para a Raposa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, nos vídeos que nós já fizemos aqui hoje de manhã, um onde eu falo sobre 2 jogadores argentinos especulados no Cruzeiro, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e no outro de ontem de noite, onde eu falo a respeito do Hulk e tudo mais, do Atlético Mineiro, e um áudio vazado falando que o Atlético já estava comemorando esse título contra o Cruzeiro na final, enfim. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Clica lá e se inscreve. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!